boa tarde, boa noite a todos. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas, né? Fui fazer uma visita a um cliente e estávamos falando sobre custos, né? Então, hoje, não sei como que é com vocês, mas a maioria dos clientes não quer pagar a visita, né? Então, por exemplo, um cliente te chama para fazer um orçamento de uma instalação, aí você pega o seu carro, né, umas ferramentas e percorre, sei lá, 12, 20, 30 quilômetros para ir e voltar até o cliente. Gasta combustível, estacionamento, pneu, óleo do carro tem que ser trocado constantemente, entre outras coisas. Aí chegando lá, aqui, pelo menos em São Paulo, na maioria das vezes você tem que pagar um estacionamento. Então, dependendo do lugar, né, que nem eu fiz uma planilha aqui, eu coloquei R$ 15. Tem lugares que é esse preço fixo. Você entrar, ficar 5 minutos, você paga 15. Se você ficar 6 horas, você paga 15 também. E tem outros que só para entrar você já paga 15. Então, se você ficar o dia inteiro, ou ficar 3, 4 horas, você vai gastar R$ 40 ou até mais, dependendo. Isso só para ir no cliente para dar orçamento, né? Se não aprovar o orçamento, é o dinheiro que você gastou e sai do seu bolso. Então tem muita gente que presta serviços e acha que está ganhando, né? A realidade nossa hoje, qual que é? Então, por exemplo, pega R$ 100 e vai ao supermercado e vê o que você consegue comprar com R$ 100. Então, o custo da visita de um profissional, né, para te fazer um orçamento é complexo, né? Então, por exemplo, para manter os meus serviços funcionando, então eu tenho despesa com combustível, né, porque ir na loja às vezes para comprar um material, alguma coisa, ir até o cliente para fazer o orçamento, ir de volta, né? Tem água e energia elétrica que a gente usa, né? Claro, eu tenho que ter um percentual do meu escritório em casa, né? Então, hoje eu não tenho mais a loja, eu não tenho mais a oficina aberta ao público, mas antes eu tinha. Então, só dessas despesas do ponto fixo, era um salãozinho pequeno, se eu não me engano era R$ 1.400, entre aluguel, água, luz, tá? Aí eu tenho a internet fixa, né, que eu mantenho aqui porque eu faço presto serviço de suporte técnico de informática. E mesmo assim, mesmo que eu não tivesse, tem computador, tem que fazer orçamentos, tem que pesquisar material, muitas vezes a gente tem que desenrolar um manual de um produto, né, estudar um manual de um produto para combinar soluções técnicas que sejam necessárias para determinado projeto. Então eu preciso da internet fixa. Aí a gente tem, por exemplo, a manutenção do carro, né? O fato de eu ter a facilidade de ter um veículo para trabalhar, isso gera manutenção. Então, quanto um mecânico cobra para trocar uma pastilha de freio? Quanto custa uma pastilha de freio? Aí um rolamento. Aqui eu tenho esse custo com manutenção. O meu carro é um carro antigo, né? As peças são Gol, então as peças são baratas até, né?
em vista de muitos outros. Mas para quem gosta de ter um carro aí mais novo, né, mesmo que seja para trabalhar, se tiver que trocar um rolamento, brincando aí, vai 400, 600 reais ou até mais, né? Não faço ideia. Mas só a mão de obra do mecânico já pesa bastante. E inevitavelmente, a gente que aqui em São Paulo, por exemplo, hoje estão recapeando ruas e tal, mas ainda é muito precário, né? Então teve um dia que eu saí, por exemplo, para fazer uma visita a um cliente, né? E obviamente eu não cobrei a visita, eu fui, né? E no caminho estavam fazendo uma obra numa rua, eu passei num buraco, estourou a mola do carro. Então eu tive que comprar mola, batente e amortecedor e mais a mão de obra. Então veja como saiu cara para mim essa visita, né? Mas jogando isso de um modo geral, né? Então a gente que trabalha, né, com serviços, né, a gente tem que carregar muitas coisinhas, muitos detalhes que são muitas vezes a salvação durante um trabalho, né? Então imagina você estar num bairro estritamente residencial, aí você precisa fixar uma peça na parede, alguma coisa, e você está só com o seu alicate, uma chave de fenda na mão e só. Aí você tem que sair, perder um tempão para procurar algum lugar que tenha uma loja para você comprar uma bucha ou duas buchas e dois parafusos. Então eu, por exemplo, eu ando com estojo cheio de buchas e parafusos, 6, parafuso autobrocante, parafuso de tomada, né? Às vezes a gente está instalando tomadas e vem faltando um parafuso. Aí se você não tiver, né, você vai falar para o cliente, ó, vai lá numa loja, perde lá 50 minutos, 40 minutos e me compra um parafuso desse, né? Então a gente acaba tendo esses gastos extras com essas miscelâneas aí, né? Esses acessórios de instalação. Então tem sempre no carro, tem uma abraçadeira de eletroduto, parafuso, bucha, porca, arruela, esse tipo de coisa. E para ganhar tempo, né? Mas também é um custo, tá? O estacionamento, como eu falei, é variável, mas imagina que eu vou num cliente, né, não tem aqui na planilha, e o cliente marque às 11 horas da manhã. Aí eu vou, obviamente eu vou ter que ficar lá e até o cliente chegar, me atender, a gente verificar tudo que tem que fazer anotações, e conversar e tal, aí dá a hora do almoço. Aí vamos supor que eu vou ter que almoçar lá no local. Aí vamos pôr aqui um valor mínimo, médio aqui, né? Dependendo da região, R$ 20. Então tem R$ 20 de custo. Aí vamos dizer que do meu escritório aqui para o cliente deu 24 quilômetros. Então o custo da gasolina, para mim, né, que meu carro faz 10 quilômetros por litro aqui na cidade. Então o custo vai sair aqui 56 centavos, né, por litro gasto, né? Aí 24 quilômetros, né, o preço por litro, por quilômetro. Aí tem essas despesas que eu falei e tem a minha mão de obra, porque eu vou dirigir, eu vou perder, às vezes eu vou aqui num cliente, 12 quilômetros de distância e eu gasto 1h20 para chegar lá, entendeu?
Então, esse preço por quilômetro aqui do litro de gasolina é relativo, porque se eu for, dependendo do horário, eu posso chegar em 30 minutos no cliente, ou eu posso chegar em 50 minutos. Então, mais tempo no trânsito, mais consumo também de combustível. Então, mais consumo do carro, do motor, de óleo e outras coisas. E tem o meu valor, né? O meu valor como profissional, que vou lá visitar o cliente. Muitas vezes, né, a maioria das visitas, a gente acaba debatendo soluções que ajudam o cliente, né, a projetar na cabeça dele ali o que ele precisa, o que ele pode fazer. Né? Então, tem clientes que chamam, a gente vai lá e faz toda essa conversa toda. Aí ele não aprova o seu orçamento, você já deu uma solução para ele do que pode ser feito, ele vai chamar uma outra pessoa e pega a sua solução e passa para o outro. Ó, quanto você me cobra para realizar esta solução? Aí passa a solução para o outro que você já deu e você fica só com a despesa. Então, a gente fazendo aqui os cálculos mínimos, né? Vamos supor, no mês, se eu colocar a minha mão de obra da visita, tá? Em cada visita dessa por mês, os custos já são maiores. Mas vamos pôr só as despesas aqui. Então, contando 24 dias no mês, não tirando sábado e domingo fora, se eu tiver 24 visitas no mês, eu vou ter um custo de R$ 1.853, por aí. Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente fala em custos, as pessoas não entendem. Então, vamos supor, se eu fizer, vamos por 15 visitas no mês, com a média de 24 quilômetros, então eu vou ter esse valor aqui, vezes 15, dá R$ 1.069. Isso sem colocar minha mão de obra, porque se eu colocar das 15 visitas a minha mão de obra aqui, esse valor vai 30, esse valor vai subir bastante aqui, entendeu? Então, aqui é vai para R$ 3.000, tá? Isso em quanto tempo? 15 dias. Então, a gente tem que fazer contas, né? É igual você comprar produtos para vender, né? Quando você compra um produto, né, já industrializado, na indústria tudo, exatamente tudo, é controlado. Então, desde a hora que o produto chega até o portão de uma indústria, a matéria-prima, toda a logística de uma indústria é controlada, porque o tempo gasto entre o portão da entrada e a logística para chegar essa matéria-prima no depósito, transportar para as áreas que necessitam, e distribuir as peças nos setores, né, que vão usar cada tipo, né, de matéria-prima, e como elas chegam até os setores. E depois, o tempo de produção. Por que todo esse tempo é controlado? Porque tempo é dinheiro. Então, a indústria trabalha com um controle absurdo de tempo.
quando pega um produto, não é só o custo, veja bem, não é só o custo da mão de obra de fabricação. Então é o custo da logística toda. Então, se eu não tenho um meio de receber a matéria-prima e já entrar num estágio de distribuição dentro da minha indústria, o que acontece? Eu vou ter que ter pessoal, vou ter que ter veículos e algum meio de transporte dessa matéria até os locais. Então, como que essa matéria-prima é transportada? É manual, é com carrinho, é com veículos, é com esteira, tudo isso leva em conta. Então, se é com algum meio, com esteiras elétricas, por exemplo, tem um consumo elétrico dessas esteiras, tem a manutenção, que é peças, o desgaste de correias, de motor, etc. Tem a mão de obra do funcionário que cuida da manutenção, tem a mão de obra do funcionário que cuida da operação. Então, é muito detalhe. Só para vocês terem uma noção. Então, o fato de eu chamar, você pegar um telefone, a pessoa pega um telefone e chama, ô eletricista, vem aqui fazer um orçamento para mim, demanda tudo isso. Então, muitas vezes eu gasto 3 horas no total para sair daqui do escritório, pegar o veículo, enfrentar o trânsito e chegar até o cliente, pagar estacionamento, às vezes dependendo do tempo que demorar, e pagar o almoço, água ou algum outro recurso que necessite na hora. E às vezes é só aquela visita no dia, tá? Mas tem todas essas despesas. Então, é R$ 200 um dia. Se eu chegar no cliente e falar, vou cobrar R$ 200 a visita, ele vai me xingar. Aí o que acontece? Esse R$ 200 aqui, ele vai entrar no orçamento. Então, quando qualquer cliente pede um orçamento, então, além do orçamento que vai incluso tudo isso aqui, tá, como despesa, né, na hora de construir o orçamento, a proposta, tem essa despesa aqui, né? Então, essa despesa extra, que é das visitas que não foram cobradas, é uma despesa adicional, porque ninguém quer pagar ela individualmente, então ela acaba sendo paga globalmente. Aí a gente tem que incluir essas despesas fixas aqui nas propostas. Então muitas vezes eu vejo as pessoas tentam contornar a situação. Eu já peguei condomínio que o cara me mandou a proposta do outro. Então, vamos supor que o meu orçamento deu 7.500, tá? Os equipamentos, câmeras, DVR, cabo, etc. e minha mão de obra. Vamos dizer que a minha mão de obra foi 4.000 e equipamentos foi 3.500. No orçamento da outra empresa, a mão de obra era 1.500 e os equipamentos eram 6.000. O que acontece? A pessoa jogou, tipo, a câmera custa R$ 180, a pessoa colocou como 350, 340, 320 o preço da câmera, para passar a imagem de que a minha mão de obra é barata. Entendeu? É um jogo arriscado. Imagina que você faz isso o cara faz isso na proposta, o cliente fala, tudo bem, fecho com você, assino o contrato, aí depois fala, só que o material eu que vou comprar. Aí você está ferrado, porque você vai colocou uma mão de obra muito baixa e tinha jogado parte do dinheiro que você queria de mão de obra em cima do material. Aí se o cliente compra o material, né, você se lascou todinho. Mas enfim, fazer o orçamento
né? Quando a gente pensa nesses detalhes aí, o caso é triste, é triste. A realidade que a gente vive é muito triste. Porque, por exemplo, eu faço uma visita como eletricista para serviço de eletricidade, eu cobro R$ 180, tá? Em condomínios, empresas e tal. Muitas vezes um disjuntor caiu, um mau contato no borne do disjuntor e tal, aí isso não é cobrado. Então a gente vai na intenção de resolver o problema de imediato. Ou então, o disjuntor precisa ser trocado, né? E eu tenho que fazer alguma modificação e tal. Aí a gente faz funcionar na hora e dá orçamento para resolver o problema por definitivo. Mas não é todo mundo que aceita. Tem gente que quer que você vai lá e resolve e não quer que cobre. Mas como eu falei no começo, pega esses R$ 200 aqui e vai no supermercado fazer compra. Pega quando você sair para trabalhar, né, todo lugar que você parar, que você for abastecer, que você comprar um salgadinho, uma água ou um refrigerante, porque está muito calor, ou que se você tiver que almoçar, guarda todas essas notinhas num envelope, alguma coisa com você. Depois você senta no final do mês e faz as contas de quanto você gastou. E quem paga essa conta? Né? Então, eu não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos, né? Isso aqui é só uma pincelada, assim, mais ou menos, no que é o custo para quem trabalha com prestação de serviço. Aí aqui, por exemplo, eu tenho que pagar mensalmente o gás. Aí eu vou vender um produto, eu tenho que pagar imposto. Muitas vezes, né, dependendo da situação, de quem do tipo de empresa, você tem que pagar um contador. Vai somando todas essas despesas. Então, esse vídeo é para que sirva de conscientização para você que trabalha, né, e para quem contrata o profissional. Então, a gente não cobra visita por luxo, a gente cobra visita porque tem despesa e alguém tem que pagar essa despesa. Então, eu gasto 3 horas, às vezes até mais, 4 horas, para ir fazer uma visita, tem todas essas despesas aqui, né, de combustível e tal, etc. E depois eu tenho a minha mão de obra, né? O meu conhecimento técnico vai chegar no local para juntar as informações e criar uma solução que possa ser feita, executada e resolver o problema. Então, isso tudo aqui tem que sair de algum lugar, né? Se eu juntar, né, todas as visitas que eu fiz e não cobrei e distribuir pela quantidade de serviços que eu vou fazer, é possível? Mas é um custo a mais que vai estar na proposta e que tem que ser consciente. Tem que ser consciente. Esse custo que as visitas individuais não foram cobradas vai entrar em todos os orçamentos que eu fizer como uma despesa a mais. Porque senão a gente não sobrevive. A gente precisa disso. Aí, quando a gente pensa, né, como uma empresa, né, constitui a empresa, você tem que ter lucro. Aí o lucro, o que é? É esse valor da minha diária aqui, para a maioria das pessoas mas não é isso. O lucro da empresa e não o meu, né, a minha mão de obra, o lucro da empresa. A empresa tem que ter a margem de contribuição.
Então, esta margem de contribuição é um percentual em cima do que foi, do volume de serviços, do volume de orçamentos que foram aprovados, de projetos, e que é da empresa em si. Então, mas eu sou MEI. Você é MEI, você é uma empresa, é uma pessoa física com CNPJ, mas é uma empresa. Então, da onde vai sair as despesas? É da sua mão de obra ou é da empresa? E a empresa tem lucro? Né? Eu conheço muito profissional que pega um serviço, aí ganhou lá R$2.000, fala, nossa, ganhei 2.000. Mas não sabe, não coloca nada disso aqui como custo para ele. Então ele acha que ganhou 2.000. Agora imagina, eu tenho o meu escritório aí na minha casa. Tá? Aqui, o meu aluguel é isso aqui. Se eu dividir por dia, né, vamos pensar aqui, dá esse o valor por dia. Aí eu teria que acrescentar ele aqui. Então, seria um custo a mais aqui. Tá entendendo? A gente tem que pensar nisso. Né? De um modo geral, a mão de obra está muito desvalorizada. Tá? Primeiro porque os profissionais não valorizam o mercado. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai instalar uma tomada, né, no cliente, e é R$20, é R$15 por tomada. Gente, o que você faz com R$20 hoje? Então até 2019, tudo bem, muita coisa era diferente. Aí veio pandemia, guerra, não sei o que, tudo subiu absurdamente. Cesta básica dobrou o valor. Aí, e a mão de obra, onde ficou nisso? Né? Os serviços ficaram em que patamar? Infelizmente, ficou lá no patamar lá embaixo. Então a gente tem que se conscientizar e começar a nivelar as coisas, porque se a maioria dos profissionais tiverem consciência de todas essas despesas, de custo, e a gente conseguir nivelar os valores, né, que pelo menos sejam aproximados, então não precisa de tabelinha para fazer orçamento. Não tem como eu falar para um cliente, eu cobro R$150 por câmera. Aí o cliente pega e fala, eu tenho uma câmera aqui que eu quero colocar lá em cima, na ponta lá da pomieira, né, 7,5 metros de altura. Aí eu vou ter que subir andando. Posso levar meio dia para instalar uma câmera. Então não tem como seguir tabelinha. Eu tenho que seguir o quê? Onde vai ser a câmera? Por isso que a gente precisa ir até o local. Pelo menos na grande maioria das vezes. Mas quanto tempo eu vou demorar? Então, esse custo aqui, diário, por hora, quando a gente vai criar a proposta, eu tenho que saber quanto tempo eu vou demorar para executar um serviço para poder fazer. Aí é claro que vai o bom senso. Então, se você não tem experiência e vai demorar mais tempo do que normal, você tem que saber disso e não cobrar o tempo que você vai fazer, um pouco menos. Tá? Porque quando você vê o trabalho, quanto tempo um cara ligeiro consegue fazer esse serviço? Em 2 dias. Tá? Então você tem que se basear nesse tempo. Se passar um pouquinho a mais, tudo bem, mas se você está
pegando experiência, né, isso vai te servir como uma bagagem a mais de prática. Então eu tenho, por exemplo, hoje eu não faço cronometragem da execução, mas eu tenho na minha cabeça a média de tempo que dá para fazer. Eu tive até problemas com ajudantes, pessoas que eu contratei para trabalhar em obra comigo, porque as pessoas não têm consciência disso. O cara acha que você cobrou, sei lá, 100 mil, que está ganhando muito dinheiro, aí ele vai trabalhar, aí vai buscar uma ferramenta a 5 metros de distância e gasta 15 minutos. Aí vai parando, conversando. Gente, tem que ter um limite para as coisas, né? Então, chegou a obra, é pauleira, é correria, tem que terminar no prazo. Então, eu tenho prazo para terminar o serviço. Cada dia, cada hora a mais é custo a mais para mim. Isso são coisas que a gente tem que pensar. E a experiência profissional da gente é que traz essa bagagem. Quem começou a trabalhar aí aleatoriamente, estava desempregado, começou a fazer uns biquinhos de eletricista e tal, às vezes ele não tem muita preocupação. Às vezes ele mora numa casa própria, não paga aluguel, então ele não tem preocupação com certas despesas. Ou porque mora com os pais, mas tem que ter consciência de que tem despesa. Então, mesmo que você não pague aluguel, você tem PTU, você tem a manutenção da sua casa, você tem que trocar um encanamento que fura lá, que quebrou, você tem que chamar um pedreiro para fazer uma manutenção. Tudo isso tem que estar previsto de alguma forma. Entendeu? Então, não existe essa de que não tem custo. Tem custo, tudo tem. Pode não sair do seu bolso, mas tem. Aí, eu espero que isso abra um espaço aí, pelo menos para um debate, para pensar um pouquinho a respeito. E se você tiver para falar, fala aí nos comentários, vamos conversar a respeito, vamos debater. Eu queria mesmo era que essa área profissional fosse mais vista e mais valorizada, né? Infelizmente, a realidade hoje, né, é diferente. Então, seja por pessoas que não sabem o que fazer, né, para ganhar dinheiro e acabam não tendo escrúpulos. Eu tenho, por exemplo, eu tenho visto muito hoje, né, tem muito empreiteiro pegando obra. Aí o cara pega tudo, pintura, o gesso, piso, cerâmica, fala, não, eu faço tudo, deixo sua casa pronta. Só que ele não coloca profissionais. Às vezes pega um rapaz lá, um ajudante lá, e bota o cara para quebrar piso, para fazer contrapiso, para carregar material, e explora ali a mão de obra das pessoas. E fala pro cara, não, passa 2 fios aqui pro chuveiro, 6 milímetros, põe disjuntor de 50 e faz aquela loucura toda gambiarra e que se dane, entendeu? Funcionou, tá bom, e o cliente não sabe. Não sabe que a instalação não foi feita adequadamente. Não sabe se está dentro das normas, se tem segurança, se não tem. Ele quer saber que está funcionando. E se o cara falou que faz, o cliente acredita. Então, hoje está assim. Hoje eu pego menos serviços de elétrica, eu estou mais focado na área de segurança eletrônica e informática. Mas é o que eu mais vejo. Então, não tem... Quando tem um eletricista, às vezes eu preciso de um eletricista para executar algum serviço, o cara só falta me pedir 2 mil por dia. Gente, também não é assim. Né? Então não é questão de orgulho, a questão é de custo real das coisas. Né? Então eu não posso pagar
um valor tão alto, porque esse custo vai para o cliente, não é para mim. Aí a gente tem que ir equilibrando os valores ali para conseguir competir no mercado, porque essas empresas, empreiteiras aí, estão quebrando tudo, quebrando. Eu fico horrorizado com as coisas que eu vejo quando eu vou fazer manutenção. Tem umas visitas de manutenções elétricas, tá de mal a pior. Então vamos pensar um pouquinho a respeito dessas coisas e tentar nivelar um pouquinho melhor esses valores para poder ter uma competição mais justa, né, mais limpa e para quem está começando agora, né, que tenha consciência que não adianta você cobrar R$ 500 num serviço que vale 1.500 só porque você precisa. Você tem que se valorizar. Se você está capacitado para fazer, cobre o valor justo, cobre o que os outros cobram e faça um serviço limpo, um serviço bom dentro das normas de segurança e com responsabilidade. Agora, se você não tiver experiência ainda, tá? Ou você leva uma pessoa experiente com você, ou você demora um pouquinho mais tempo para fazer, mas cobre um valor que seja mais ou menos compatível, né, com tudo isso aqui. Tá bom? Aí eu espero que tenha dado para entender. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo. Na verdade eu teria mais coisas para falar, mas aí ia ficar muita coisa, né? Então é só para abrir um espaço, vocês debaterem, colocar nos comentários aí o que vocês acham e a gente vê o que acontece depois. Ok? Obrigado por me aguentar aí esse tempo todo e fiquem com Deus e vamos discutir o assunto aí. Não deixa pra lá não. Até a próxima.